Olá, pessoal, eu sou Ana Volpon e este é o Mindfulcast. Prepare-se para doses de saúde, equilíbrio e plenitude a cada novo episódio. Vamos nessa? Bom, hoje preparei algo muito especial para vocês. E eu queria começar com uma pergunta que está me atravessando já há algum tempo. Polêmica. Será que a busca por bem-estar está nos adoecendo? Vocês sabem que eu trabalho com desempenho e saúde mental, certo? Alto desempenho e saúde mental. Eu acredito de verdade e eu vejo acontecer que é possível performar com consciência, com presença, entregar com perseverança e viver com saúde emocional. Mas, ao longo do tempo, observo com um certo incômodo o quanto o universo do bem-estar tem se transformado numa indústria bilionária, com promessas que muitas vezes geram mais ansiedade que alívio. Meditar virou hack de produtividade. Comer saudável virou obrigação. A calma virou meta. E nesse cenário de burnout coletivo, onde as doenças psicossociais disparam e o marketing wellness acelera, me pergunto, estamos realmente nos cuidando ou só vestindo novas máscaras para continuar funcionando? Por isso, hoje, eu chamei uma mulher que há anos mergulha nesse universo da calma, com profundidade, escuta e consistência. Ela é diretora das revistas Cláudia, Boa Forma e Bravo, criadora do podcast Jornada da Calma, que já tem mais de 300 episódios. TEDx Speaker e autora do livro Jornada da Calma, Caminhos Possíveis para Viver com Menos Correria. Helena Galante, que bom ter você aqui. Ai, que alegria. E eu começo já te trazendo para a gente conversar sobre o que ninguém mais anda falando quando o assunto é calma. Vamos nessa? Vamos, com certeza. Obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Obrigada por levantar tantas questões importantes todas as vezes que a gente conversa. Então, acho que hoje vai ser assim também. Eu estou muito feliz de você estar aqui e eu já falei para a Helena por mensagem, escrito, não escrito. E hoje eu tive a oportunidade de olhar no olho dela e falar o quanto eu a admiro. O quanto eu já ouvi o Jornada da Calma, porque ela entrou nesse mercado de podcast quando tudo era mato. Não era esse boom de podcasts, ninguém ouvia podcast, ninguém sabia direito o que era. Era um novo formato de letramento, né? Muita gente demorou para engajar. E eu estava lá atrás já, admirando essa mulher e todos os convidados que ela levava. Então, muito obrigada por ter me inspirado em tantos momentos da minha vida. E hoje eu sou muito grata por ela estar aqui nessa bancada. Eu acho que eu sou a Marília Gabriela. Uma bancada, uma linda bancada, gostei. Eu acho que eu sou assim, sabe? Bom, então, Helena, vamos lá, porque vamos fazer render esse tema que é polêmico, não é verdade? Sim. Eu coloquei como título para o tema, né, para esse episódio, a nova ansiedade de bem-estar. Quando o bem-estar vira obrigação? E aí a primeira pergunta, então. A calma virou produto? Vamos lá. Quando eu comecei a falar sobre calma e quando surgiu o Jornada da Calma, ele veio de uma percepção que eu tinha da intensidade da ansiedade que eu sentia. E não era só uma ansiedade do ponto de vista patológico, né, assim, que os médicos podem diagnosticar e que é muito importante que isso aconteça, mas era uma sensação de um fluxo de pensamentos muito intenso, numa velocidade muito intensa, a ponto de eu ficar atordoada comigo mesma, assim, sabe? Tinha sempre muita coisa acontecendo dentro de mim. E quando ele surgiu, ele veio junto com uma coluna que eu tinha também na revista Veja São Paulo, que se chamava Tal Felicidade.
E eu acho que a tal felicidade, ela veio dessa vontade, foi em 2018 que a coluna começou, o podcast começou em 2019. Então, quando a gente falava de felicidade, eu acho que lá atrás já tinha um pouco esse lugar do virou produto ou virou obrigação, porque as pessoas falavam, cara, além de tudo, assim, ó, a vida tá puxada pra caramba, além de tudo, então agora eu tenho que ser feliz 24 horas por dia, 7 dias por semana, senão não vai dar. Tinha um peso a palavra felicidade. Ainda que eu, pessoalmente, quando eu tô comigo, assim, eu falo, cara, por que a gente tá aqui? O que faz sentido nessa vida? Pra mim, faz sentido a felicidade. Pra mim, eu falo, cara, se não for pra ser feliz nessa experiência, por que a gente passa por essa experiência? A gente pode definir o que é felicidade, que pra mim não tem a ver com uma coisa individual, tem a ver com uma questão coletiva, ela abarca 1 milhão de sentimentos juntos, mas eu sei que quando a gente fala só felicidade, tinha isso, eu sentia que tinha isso na cabeça das pessoas de agora é mais um check que eu tenho que dar na lista, a performance que eu tenho que atingir. E eu não queria dar esse peso dessa obrigação. Então, quando eu falei de calma, eu pensei, tá, o que acho que é sem contraindicação, assim, né? O que em todos os momentos cai bem? E para mim veio essa sensação da calma. Porque não importa, assim, ó, mesmo que eu esteja na situação mais emergencial possível, mesmo que seja um incêndio, entendeu? E que você tem que sair muito rápido do lugar onde você tá, não importa. Se você sair com calma, você vai ter mais chance de sucesso, você vai ter mais êxito, você vai fazer menos atrapalhadas do que você faria se você não tivesse calma. Eu sou do signo de Touro. E às vezes eu tenho um filme, não lembro agora o nome do filme, mas enfim, tem uma imagem de um touro entrando numa loja de cristais. E aí o touro tá todo nervoso, assim, porque ele tá com medo de derrubar todos os cristais. De repente ele toma um susto, ele fica nervoso e ele começa a derrubar tudo. E é um desenho animado? É um desenho animado. Acho que eu sei qual é. Touro alguma coisa o nome do... Mas não vou lembrar agora. Ele é todo bonitinho, touro. Meu marido também é taurino. Também taurino, você sabe então como são os taurinos. Mas eu sempre tive de mim essa sensação que quando eu fico nervosa, quando eu tô muito ansiosa, eu fico estabanada. E aí depois eu começo a ter 2 trabalhos, entendeu? De... jogar tudo pro alto depois de recolher tudo. Então eu fui sentindo que a calma me ajudava em todos os momentos. E eu desconfiava que ela talvez pudesse ajudar as outras pessoas também. Mas quando veio esse nome Jornada da Calma, e depois surgiram muitas outras jornadas, né? A gente tem hoje uma infinidade de conteúdos muito legais também, que falam dessa noção de jornada, eu pensava nisso numa trajetória, assim, sabe? Então, quando eu olho para a calma, eu penso menos nela como um produto ou como um destino final. Então, eu só vou ser feliz se eu tiver calma 100% do tempo, mas mais como uma companheira de viagem para qualquer curva que acontecer no meio do caminho. Se eu estiver num momento muito difícil, se eu estiver num momento muito triste, se eu estiver num momento com muito medo. E a vida é feita de infinidades de sabores e momentos. Se eu tiver a companhia da calma, ou se eu puder buscar a calma, eu vou passar por isso com mais flexibilidade, com mais maleabilidade, e isso para mim é bom. Então, eu não olho para ela como um produto, mas eu entendo que sim, a gente vive hoje num lugar que é... Helena, me fala aí, você que já entrevistou mais de 300 pessoas sobre calma, eu tenho 5 minutos, como é que eu faço para ficar calma agora? Aí você fala, olha, não é bem assim. Você acha que a gente está, de fato, mais calmos? Em comparação com o quê? Eu acho que a gente tem que pensar sempre, quando a gente tenta, né, classificar as coisas melhor ou pior, tá mais calmo, menos calmo, eu acho que a gente tem que considerar uma linha do tempo, assim. Sim. Trazendo, de repente, esse mercado de wellness, que é o boom do momento. Então, com tudo isso, né, fazendo esse link, com tudo isso, você acha que as pessoas estão, de fato, mais calmas? Você falou sobre letramento, né, em algum momento ali na apresentação. Eu acho que entrou no vocabulário das pessoas palavras que têm a ver com bem-estar que ajudam.
Hoje é mais fácil eu, numa reunião de pauta, que eu tô ali com muitas pessoas, alguém virar para mim e falar: é que eu fiquei um pouco assustado porque aconteceu tal coisa na minha vida pessoal, então hoje eu tô um pouco mais distraído. As pessoas conseguem nomear melhor as emoções. É isso, tem um vocabulário mais desenvolvido e que eu acho que isso tem a ver com a gente falar, é importante, porque quando eu comecei, eu tenho 18 anos de carreira no jornalismo, assim. Quando eu comecei, era muito claro, assim, suas emoções estão da porta para fora. O que você pensa, acredita, sente, não me interessa. Eu quero uma máquina aqui. O mercado de trabalho, no geral, era assim, Era isso. né? E eu acho que todo esse boom que a gente teve de wellness e principalmente de saúde mental, que eu acho que os últimos 6 anos foram muito importantes nesse sentido. Também por conta dos desafios todos que a pandemia trouxe, eu acho que isso ficou mais gritante, né? Qual que é a importância disso. Eu sinto que melhorou nesse sentido, assim, de hoje a gente poder ter mais espaço para conversar, seja no ambiente de trabalho ou seja na família também. Eu acho que as pessoas talvez estejam fazendo mais terapia, conseguem falar, isso daqui tá rompendo um limite meu. Como a gente pode conversar sobre isso de uma outra forma? Comunicação não violenta. Eu acho que tem muitos recursos que estão sendo, mas é sempre um paradoxo, assim, né? Porque ao mesmo tempo que a hora que você populariza uma coisa é muito bom, então, porque mais pessoas estão falando sobre saúde mental, mais pessoas estão falando sobre bem-estar e isso é bom. Tem o outro lado dessa moeda que banalizou. Então, agora parece que porque eu medito, é isso, a meditação para hackear o sistema, então para produzir no jeito que o capitalismo gosta, quanto mais, melhor. Aí você fala, será? Será que foi para isso que a gente veio? Então eu gosto de ter sempre no pano de fundo essa história da felicidade, não perder ela de vista, que a gente tem que balizar as coisas por isso, assim, sabe? O quanto coletivamente nós estamos mais felizes. E eu acho que não estamos. Sim. Então tem muita coisa pra gente fazer ainda, sabe? Tem muito Justamente. trabalho. E aí, como lidar, então, com essa pressão de estar bem o tempo todo? Tem uma... eu vejo colocar como só uma pressão... tem um risco, assim, sabe? Como se o meu desejo de ficar bem fosse... Uma obrigação. Não, ou fosse menos válido. Porque, claro, e pra mim, muitas vezes eu tomo puxões de orelha ali da minha terapeuta, quando eu tento rapidamente passar por qualquer situação que eu senti uma emoção que eu não gosto de sentir. Eu não gosto de sentir raiva, eu não gosto de sentir medo, eu não gosto de sentir ansiedade. Eu sinto, sou humana. Eu gosto de sentir? Não gosto. Então, como o meu sistema funciona, a hora que vem uma emoção dessa, eu quero tentar, qual que é o próximo passo? Qual que é o hackzinho? Eu sinto isso. E várias vezes eu recebo um puxão de orelha dela de falar, tá bom, vamos olhar para isso que você está sentindo. Tá tudo bem, isso não quer dizer que a gente vai dar permanência para isso. Que você vai ficar sentindo medo e é só medo, não. Mas se você não olhar, ele vai ficar maior. Se você tentar jogar ele para debaixo do tapete, ele vai voltar para incomodar depois. Então, vamos dar atenção? Se está pedindo atenção, essa emoção, esse sentimento, vamos dar atenção? Tá bom, vamos dar atenção. Então, eu comigo, bem numa lida pessoal, aqui abrindo o que eu sinto, eu tenho essa dificuldade de, às vezes, querer passar muito rápido pelo sentimento. Mas eu também já, muito por conta das pessoas falarem, porque é positividade tóxica, porque ser calmo o tempo inteiro não existe, não sei o quê, eu comecei às vezes a duvidar um pouco de mim como se fosse errado eu gostar de ficar mais calma, como se fosse errado eu querer experimentar mais emoções positivas do que emoções negativas. E hoje também eu fiz as pazes com, cara, tá tudo certo. Eu posso gostar de sentir isso. E eu acho que todas as pessoas gostam. E eu posso buscar isso dessa forma. Acolher tudo que eu não gosto também. Sim. Mas entender o que eu gosto e conseguir valorizar isso que eu gosto. Eu recentemente ouvi de uma pessoa muito sábia, assim, de uma pessoa muito inspirada, num momento muito delicado. Eu falei disso nesse episódio recente agora do Jornada da Calma, numa conversa com a Jana Viscardi, sobre essa frase que eu ouvi, assim, que diante de tudo que acontece,
a gente pode responder com alegria. E ela me falou que isso não significa que a gente vai ficar alegre com as coisas todas que acontecem, porque acontece de um tudo nessa vida, entendeu? E a gente não sente alegria em relação a todas as coisas. Mas eu, Helena, escolho e tô nesse treino, assim, ó, nessa prática de eu quero responder com alegria a isso. Então, e assim como eu posso responder com alegria, eu posso responder com calma. Então, eu fico nervosa, eu fico tensa, eu fico ansiosa, eu sinto todas essas coisas. E eu me lembro que eu tenho uma escolha a fazer. Opções. Eu tenho opção. E eu posso seguir. E eu falar isso, e inclusive falar isso aqui, não quer dizer que todo mundo tem que fazer essa escolha. Não quer dizer que é a única escolha certa. Não quer dizer... Quer dizer de como eu me entendi. E eu acho que isso é uma... Não sei como é para você, né? Mas quando a gente está falando de autoconhecimento em voz alta, né? Então a gente está sendo ouvida aqui por mais muitas pessoas. Tem sempre um lugar que demanda uma responsabilidade, né? Porque eu não estou falando só da minha experiência, eu estou falando como jornalista, eu estou falando como pessoa que já entrevistou tantas pessoas no Jornada da Calma. Tem uma responsabilidade. Só que no final a gente também está falando de autoconhecimento. Claro. Então, no fim, eu também tenho que falar de mim, sabe? Claro. Isso que eu sinto. Não, isso que você trouxe toca muito profundamente em mim, assim, é uma palavra muito forte, escolha. E eu concordo com você que é uma baita responsabilidade e, de repente, algumas pessoas que vão escutar isso vão falar, nossa, eu não dou conta, eu não sou assim, eu não vou fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de trazer isso nas minhas pautas, de que é uma escolha, porque essas mesmas pessoas, em inúmeros momentos, talvez elas pensem assim ainda, porque elas não têm esse conhecimento. Talvez elas não tenham as técnicas, talvez elas não tenham... e aí, é o que eu sempre digo, o autoconhecimento, ele é uma escolha, mas na nossa sociedade, ele virou uma obrigação. Assim, a gente precisa olhar para isso, porque não dá para a gente ficar com práticas rudimentares. Não dá mais. Sim. Não dá mais para você falar, eu nasci assim, eu serei assim, eu vou morrer assim, né? A síndrome de Gabriela. Sim. Não dá mais. Sim. Então, se a gente quer viver em sociedade... Mesmo aquelas rabugentas que não querem viver bem. Não, eu não vou. Não dá mais. Não dá mais. A gente precisa olhar para isso. Então, é muito legal você trazer, primeiro, um relato super pessoal, né? Então, muito obrigada por isso. Porque é assim que a gente se conecta, né? Não dá para as pessoas olharem para a gente que está por trás das câmeras e acharem que nós somos invencíveis, e acharem que a gente não tem problemas. Então, no meu livro mesmo, eu abro o primeiro capítulo, dizendo sobre uma crise de ansiedade que eu tive no ano em que eu publiquei o livro, que no caso foi 2024. Então, em janeiro de 24, eu estava sofrendo uma crise de ansiedade braba. Em novembro, eu lancei o livro. E esse capítulo não existia no livro, porque ele já estava em andamento, eu tive que voltar a incluir. Eu não posso soltar um livro sem incluir isso, porque depois que eu comecei a olhar, depois que eu estava passando, que eu comecei a olhar a crise como um presente, né? Eu falei, gente, agora sim, eu tenho uma história para contar, além do burnout, enfim. Então, as pessoas que estão ouvindo a gente e que agora sabem que a Helena escolhe, não sempre instintivamente, você vai por esse caminho da alegria, do contentamento, da calma. Se fosse deixar no piloto automático, provavelmente não. Sim. Né? Porque está muito arraigado aqui, no nosso sistema límbico. Mas você escolhe. Então, como, e aí conectando com o que você já falou, como a calma, ela te coloca no eixo. E me coloca no eixo. E coloca no eixo qualquer um que parar e respirar, né? Porque a gente fica com a mente turva quando a gente está ansiosa, nervosa, com medo. É comprovado cientificamente que o nosso cérebro não pensa. Porque toda a adrenalina, todo o sangue vai para o estômago, vai para as extremidades. Então, a gente está no modo luta, fuga. Né? Não tá no cérebro, tá em qualquer outro lugar menos no cérebro. Como é que você vai pensar e tomar decisões assertivas?
eu gosto muito de pensar no como. Porque sobre o que, eu acho que a gente não tem tantas dúvidas, né? Você fala, eu prefiro a calma do que a ansiedade, por exemplo. Sim. Eu gosto mais quando eu tô numa sensação de, nossa, cada hormônio bom circulando aqui no meu corpo do que quando eu tô com adrenalina ou cortisol nas alturas, Sim. enlouquecida. Mas então, como, sobre né? o que, a gente não tem tantas dúvidas. Sim. Mas tem o como no meio do caminho, né? E o como, ele também tem a sua particularidade, porque tem a escolha de cada um. E você bem destacou esse poder de escolha, porque eu acho que tem o passo que cada um vai dar, assim, sabe? E o passo que é possível. Em janeiro de 2024, o que era possível para você era um passo. Em novembro de 24, foi outro passo que era possível. E o passo de novembro não teria acontecido sem o passo de janeiro. Então, eu acho que isso a gente entender, sabe? Que tem cada momento e o que cabe em cada momento. E entender que é uma construção, que a gente vai caminhando, assim. Quando a gente fala de técnicas, né? E eu acho que, como eu trabalho com as palavras, eu sempre fico pensando nisso, né? No significado e nas metáforas que a gente usa, né? Então, quando a gente se refere a gente como se a gente fosse uma máquina, e você fala, será que é uma máquina? Ou quando eu falo que eu preciso de técnica, e você fala, será que é técnica? Será que é um ferramental que eu preciso? Será que é uma ferramenta ou será que é outra coisa? E, claro que eu uso muito, às vezes, pra mim funciona a palavra treino, assim, né? Eu tenho que treinar. Eu tenho que treinar a ficar calma. A primeira vez que eu fui gravar uma Jornada da Calma, eu tava tremendo, feito vara verde. E aí, o que eu fiz naquele momento? Eu olhei pro Satyanata, que era um amigo, monge querido, escritor, autor, instrutor de meditação que eu tava entrevistando. E eu falei, eu vou me conectar com ele aqui, ó, agora. E aí, o que eu descobri, talvez, como grande epifania, assim, de todos esses anos do Jornada da Calma, é que tem uma coisa que acontece no encontro, quando a gente se permite o encontro. Então, é menos sobre a técnica, assim. E o Sati já me ensinou, por exemplo, várias técnicas de respiração, e que elas me ajudam. Mas, às vezes, quando a coisa tá borbulhando aqui dentro, eu não consigo, não é necessariamente uma técnica que vem na minha cabeça, mas sempre vem na minha cabeça o encontro. Então, para mim, é o que eu acho mais bonito, assim, da existência humana, é o fato que a gente não vem sozinho para o mundo e a gente não vive sozinho. Por mais que você queira ser um ermitão no alto da montanha, a nossa vida é conectada de outros seres. A gente tem encontros possíveis sempre. Então, quando a gente fala sobre escolher a calma, e às vezes alguém que está ouvindo está no momento mais difícil da vida da pessoa e ela vai falar, agora, Helena, assim, eu vou encontrar com quem? Com quem? De jeito nenhum, não é possível a calma nesse momento. Sim. Mas é possível algum encontro. Então, é possível um encontro em que a gente peça ajuda. Eu peço muita ajuda, Ana. Muita ajuda. Eu não tento fazer pra Deus, as coisas... para o universo, para nomeia, assim. Cada um nomeia como gosta de nomear. E eu entendo como ajuda uma pessoa. Hoje você é minha ajuda. A gente tá aqui e a gente tá se encontrando. E que presente a gente poder se encontrar. A gente poderia não ter se encontrado. A gente poderia... Quantas coisas tiveram que acontecer no universo pra gente se encontrar? E a gente se encontrou. Então você fala, tá. Então esse daqui é um momento que pode ser um ponto de encontro pra minha calma. E eu vou sair daqui e vão ter pessoas na rua. E eu posso não falar com elas. Encontro não é eu abraçar ou eu ser amigo e contar do meu dia, não sei o que. Não é sobre isso. É sobre uma sensação de que a nossa existência ela é compartilhada. E eu tenho isso muito forte. E aí, quando a gente usa esses termos, né, que eu acho que são mais do que termos, assim, são lembretes muito poderosos. Deus. Você fala, o que é Deus? Se não uma coisa que é maior e que é maior do que todos os perrengues que eu passo na minha vida, que é maior do que todas as ideias, do que todas as emoções, que todo o status, todo o currículo,
não importa, assim, ó, acho que quando você se coloca diante de algo maior, você é só pequenininho e você lembra isso, assim, ó, que você é pequenininho junto com um monte de outros seres pequenininhos. E é a mesma sensação que você pode mergulhar numa cachoeira, entendeu? Porque a Abraçar cachoeira uma tá lá árvore. e ela é muito maior do que você. E você pode ficar assustado, às vezes, com o tamanho da força da água. Você pode ficar assustado com... Você não sabe o que está vindo. E a vida é exatamente assim. A gente não sabe o que está vindo. E a gente não sabe mesmo, assim, ó. Eu já falei isso 1 milhão de vezes. E cada vez que acontece uma coisa que eu achava que não ia acontecer, eu falo, tá vendo? Você estava enganada ainda. Você ainda não tinha aprendido, que a gente não sabe como as coisas vão acontecer. Mas nesse momento, se encontra, assim, ó. Se encontra com Deus, se encontra com a cachoeira, se encontra com as pessoas que estão ao seu lado e se encontra com você, assim. Porque tem uma coisa que está acontecendo dentro de nós que, para mim, o nome é vida, assim, sabe? E aí, não importa qual é o nome que você dá para isso, mas a gente tem vida dentro da gente. Se a gente se encontrar com essa vida... sei lá, entendeu? O que a gente vai ter que passar, quais são os BOs, os perrengues, as tretas, e elas vão vir. Mas eu não perco esse contato com a vida que está acontecendo dentro de mim. Então, acho que junto com escolha, no meu como, tem um encontro. Sim, quando você trouxe encontro, eu logo pensei. Falei, ela vai chegar no encontro com ela própria. Sim. Porque esse tanto de encontro, assim, às vezes só vai abrindo muitas caixinhas e muitos caminhos e muitas outras possibilidades que são ótimas, mas o silêncio é tão bom, né? E eu sei que você fala disso, tá no título do seu livro, não, né? Caminhos possíveis para viver com menos correria. Mas a correria tava ali na minha cabeça. Mas o silêncio é muito importante. E ainda que seja um silêncio que hoje eu também fui entendendo, por mais que eu já tivesse feito muitos programas sobre meditação, muitas entrevistas sobre meditação, fiz matéria de capa sobre meditação, né? E retiros e tudo. Foi muito recentemente, foi em 2024 também, que eu fiz o programa de Mindfulness. A palavra embolou aqui na boca. Mas eu fiz o programa de 8 semanas de Mindfulness com a Andrea Perdigão. Que é o protocolo mesmo do Jon Kabat-Zinn? Do Kabat-Zinn. Que legal. E ela se formou nos Estados Unidos da forma bem tradicional e ela faz esses 8 encontros e para mim foi muito transformador, assim. Primeiro ter encontros presenciais durante 8 semanas. Foi um grupo que era um grupo só de mulheres e mulheres de muitas idades diferentes. Então eu era mais nova, com 37, tinham alunas de 70, 75 anos, então várias faixas de idade diferentes. E todas, a hora que você se coloca assim, né? Por que eu estou buscando um programa de meditação? Cada um tem uma motivação diferente, né? E tem também uma angústia, não sei. Sim. Eu tinha uma dificuldade de ficar acordada na meditação, eu dormia. Eu sentia que eu desligava. Ao mesmo tempo, tinham algumas alunas que tinham problema de insônia. Então, e sentiam que a meditação às vezes atrapalhava a insônia. E você fala, tá, como a gente vai lidando com tudo isso? E a Andrea, muito experiente na sua condução, muito generosa com tudo que a gente trouxe, lembrava que a meditação é um exercício de atenção. Ao que você está prestando atenção? E não é um exercício de escolha do que vem. Então, eu vou meditar e eu só quero que venham pensamentos bons. Eu só quero que venham todos os meus pensamentos mais iluminados e tal. Quero levitar aqui agora. Eu vou levitar agora, vocês vão ver aqui, vai ser nesse momento. Não, eu posso meditar para prestar atenção. O que é que tem dentro de mim agora? Talvez o que tenha dentro de mim agora seja uma irritação. E aí eu sou menos praticante de meditação porque eu encontrei uma irritação? Não, eu só encontrei uma irritação. E a mágica, não sei se é uma boa palavra usar mágica, mas eu acho que tem um encantamento nisso, assim, que eu vi acontecer, é que você presta atenção e as coisas ganham a duração que elas têm. Muito legal. Eu tenho pensado muito
eu ando com metáforas muito aquáticas, assim, tô muito mergulhada em muitas águas. Será que é porque a gente tá na era de aquário? Pode ser, não sei. Mas eu tenho pensado muito nessas metáforas que têm a ver com a água e sentido que elas fazem mais sentido para mim hoje do que outras, assim. E eu acho que quando você deixa as coisas terem a proporção que elas têm, a irritação, ela também segue o seu curso. Ela continua. E a alegria, ela fica presente e ela segue seu curso. E tem um contentamento em só observar o curso acontecer e deixar as coisas acontecerem. A pegadinha é que isso funciona se você praticar. Claro. Então, aí entra qual é a nossa dificuldade hoje em dia, eu acho também, com a disciplina e com a determinação, assim, eu de novo a escolha, eu vou fazer e eu vou fazer isso todo dia. E aí eu vou ver o que vai acontecer depois que eu fizer isso todos os dias. Então, para mim, foi muito importante isso, assim, de lembrar que o que a gente se propõe a fazer, o que a gente faz repetidas vezes, Sim. tem resultado. Eu recentemente, completei 300 episódios no Jornada da Calma e desde que eu comecei não teve nenhuma segunda-feira que não teve Jornada da Calma. E as pessoas às vezes acham isso meio loucura, né? Porque você fala, mas como conseguiu? Uma amiga minha, recentemente eu encontrei com ela, ela falou, é um senso de compromisso muito grande, né? Eu falei, cara, e é verdade mesmo, assim, ó. Só que esse compromisso já me salvou de infinitas formas, nesses mais de 300 episódios, mais de 300 segundas-feiras, em que eu fiz um compromisso com a minha escolha mesmo pela calma, sabe? Eu acho que tudo tem seu ciclo, né? Eu acho que também, às vezes, o fim faz parte, mas eu não vejo tão breve isso acontecendo, porque eu vejo sentido nessa continuidade, nessa determinação de fazer e seguir fazendo. Não, e é isso, assim, independentemente de como você chama, né? Você tem lá os seus recursos, que podem ser práticas, podem ser técnicas, mas fato é, quando você interioriza, quando você internaliza, quando você de fato pratica, isso vira quem você é, isso vira o seu estilo de vida, porque se tornou um hábito. Então, quando eu cito, né, que talvez as pessoas não reconheçam, não saibam que existem recursos, né? É porque existem mesmo. Existem, ainda bem que existem, né? Não é uma coisa assim que em 5 segundos você vai assimilar e vai estar funcionando. Não, a meditação é um caminho um tanto eu ia falar perrengue, mas não é perrengue. É pedregoso, sei lá, não tô achando a palavra, pedrada, pedregoso, sabe assim? Você pisa em falso e aí você vai. Acho que, assim, muita gente que veio falar de meditação criou um abismo, porque falaram que não era para pensar em nada, que não era para... Ou justo o que você disse, que era para levitar, que era para só trazer coisas boas. E não. É simplesmente você se colocar na postura de meditação, né? Ou uma prática de mindfulness, que não necessariamente é a mesma coisa, mas que também trabalha o cérebro, né? Também trabalha esse sistema. E você deixar que os pensamentos se espassem, porque a nossa cabeça não é um novelo de lã que tá toda emaranhada. Não é. Eu sei que talvez aí em casa você possa não acreditar nisso, mas eu te juro que existe um espaço. Não parece que tem, mas existe um espaço entre um pensamento e outro. Só que a gente tá nesse turbilhão, né, de pensamentos. E outra coisa que eu gosto muito de falar é que você não é o seu pensamento. Então, você pode se olhar como... Quando eu comecei a fazer isso, e quem está assistindo está vendo que eu estou com a mão assim, longe da minha cabeça. Eu acho isso tão legal, Helena, porque quando eu consegui me colocar numa postura de observadora, então assim, isso aqui não sou eu. Não sou. Eu estou me olhando, eu estou me observando, né? E olha lá o que está acontecendo agora. E também se olhar com compaixão, sem julgamento. Então, assim, tudo é um baita de um exercício, não é verdade? Sim. Nossa,
Eu acho incrível isso que você tá falando. Porque até quando essa imagem, né, eu tô olhando de fora, e você falou do cérebro antes, e eu acho a ciência uma coisa incrível, assim. Acho que a possibilidade da ciência estudar as coisas que se materializam é de um valor, assim, que eu não consigo descrever. Mas quando eu acho que a gente está falando da gente, eu enxergo que a gente está falando de outras dimensões também. Além da dimensão material, concreta. Além disso aqui, ó, que a gente pega e segura. E isso tem uma dimensão mental, tem a dimensão emocional, tem a dimensão consciencial, mas a gente tem uma dimensão energética. E tem ficado muito forte para mim, assim, uma dimensão espiritual que a gente tem. E isso sempre foi um ponto que eu sentia, mas também, de novo, assim, eu guardava bem pra mim, porque eu achava que talvez esse ponto pudesse ser meio sensível, eu ficar falando, assim, em voz alta, e ai, se a pessoa acredita em outra coisa, e isso e aquilo. Mas de como eu vejo hoje, assim, essa dimensão espiritual que a gente tem, que a gente trabalha e que a gente acessa, para mim ela é a lembrança do que faz o sentido disso tudo, assim, sabe? As coisas não estão separadas. E é isso. A ciência, a hora que ela vai estudar, ela tem que estudar uma coisinha separada da outra. E tá tudo certo. Vamos seguir esse caminho. Mas para além das coisas separadas, tem essas coisas todas juntas que no livro do Jornada da Calma e no TEDx eu acabo falando isso um pouco também, que eu treino escutar meu coração. E eu faço muito isso, assim, de colocar a mão no peito, de tentar ouvir, de tentar sentir, às vezes de ouvir o coração mesmo, o órgão batendo, mas muitas vezes é só tá meio escuro aqui agora, eu não tô conseguindo enxergar de verdade o que tá acontecendo. É só um encontro. Deixa eu me encontrar comigo aqui e descobrir. Muito e lindo. Nesse encontro que eu tenho comigo, tem uma dimensão espiritual que me faz encontrar com qualquer pessoa, assim, sabe? Então, eu vejo que em sociedade, né, em grupo, como a gente vive, cada um vai ter uma função. Cada um vai exercer um papel. E todos os papéis são importantes. Então, o papel de quem é brigadista de incêndio é muito importante. Assim como o papel do psicólogo, assim como o papel do médico, assim como o papel do jornalista, assim como o papel do podcaster, assim como o papel do terapeuta. Enfim, todo mundo vai ter o seu papel, assim. Mas eu vejo que o meu papel tem a ver com a comunicação, tem a ver com ajudar a amplificar. Eu hoje estou sendo entrevistado, que para mim é a posição menos confortável, né? Eu normalmente estou entrevistando, mas é gostoso também. Imagina eu nessa responsa, eu já... Não, a Helena, ela ia vir à tarde. Aí, porque eu tô gravando hoje o dia inteiro. E aí, a gente mudou o horário dela de manhã. Eu falei, Helena, já tô nervosa, entendeu? Já tô nervosa, porque eu vou começar o dia com uma jornalista, gente. Imagina. Mas normalmente o meu papel é esse, assim, né? De dar luz para outra pessoa, né? Deixar... descobrir, assim, né? O que tem de dentro da outra pessoa que é mais legal e compartilhar isso com as pessoas. Então, eu sinto que meu papel no mundo tem a ver com a comunicação e que eu acho que é um papel muito importante. Eu acho que a gente tem muito a aprender, voltando lá para o começo, assim, ó. Todas essas polêmicas e entraves e no final eu acho que tem muito de interpretação que tá falha, então a nossa comunicação tá falha. Então eu acredito muito no papel da comunicação, na importância do papel da comunicação, mas de um ponto de vista mais etéreo, assim, eu acho que o meu papel também tem a ver com esse lugar de enxergar em todas as pessoas o valor de todas as pessoas, assim, sabe? E isso é muito legal, porque você começa a aprender com todo mundo. Com as pessoas que você concorda, com as pessoas que você não concorda, com as pessoas que te desafiam ou com as pessoas que te acolhem. Sim. No final, todo mundo tem uma mensagem para trazer, sabe? Lógico, mas isso é muita espiritualidade, né? Você conseguir colocar de uma maneira tão linda, eu acho muito legal, assim, que você trouxe, né?
você está conseguindo hoje falar mais sobre isso. Eu vejo um movimento geral, assim, eu não sei se faz parte do nosso recorte de mundo, né? Porque é inegável dizer que a gente está numa bolha, o que aparece pra gente é aquilo que a gente busca nas redes sociais, e também eu acredito muito nas sincronicidades da vida, nessa questão energética, que a gente realmente atrai aquilo que a gente está buscando, né? E, enfim, mas do meu lugar de fala, né, e do meu lugar de também trânsito pelo mundo, eu tenho visto e tenho aplaudido de pé essa busca pela espiritualidade, essa fala mais colocada sobre espiritualidade, independentemente de religião, é o que cada um acredita, mas é trazer isso para a mesa, né, de uma maneira mais aberta, mais afetiva, mais limpa, mais clara, nem sei. Você que é boa com as palavras. Agora, outra coisa que você falou também, né, que os sentimentos, eles vêm, as emoções, né, vêm e vão, e a gente está transitando entre elas, mas eu vejo em você que tem algo que tangencia, né, e que você escolheu, que é a calma. Então, a calma é realmente a sua escolha fundamental. Não é? Tô certa? A felicidade é efêmera, vai e volta, o medo, enfim, tudo que você possa nomear, mas... Foi um... Eu nem sei como eu cheguei assim, não foi um processo racional, talvez. Ainda que a gente tenha falado muito sobre escolha, eu acredito que seja uma escolha, eu acho que a gente pode escolher pela calma sempre. Sim. Não foi que eu me determinei assim racionalmente, peguei um papel, uma tabela, quais são as coisas, o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu até já fiz alguns processos assim bem interessantes de... por exemplo... Ikigai. Exato. Vou descobrir quais são os meus valores, qual é a minha lista de prioridades de valores. Foi muito legal, eu acho isso tudo muito interessante. Mas a minha relação com a calma não veio de um processo racional. Ela veio de um processo sentido mesmo, assim, experimentado. De busca, né? De necessidade. Desde a necessidade lá atrás que eu tinha e que segue até hoje, de como eu regulo essa ventania de pensamentos, como é que eu acho esses espaços entre um e outro, como é que eu talvez diminua um pouquinho a velocidade deles e não compre o volume, não compre o imediatismo do mundo, assim, porque no mundo é meio tipo, agora, é sempre para ontem, é tudo para ontem. Você fala, não, peraí, tem um microsegundo aqui, né, que eu posso pegar esse microsegundo e aproveitar. Então, desde esse sentimento inicial de era uma coisa que me faltava, não era uma coisa que eu tinha. As pessoas falam às vezes, você foi fazer jornada da calma porque você era muito calma, né? Você fala, quem dera. não é o caso. Mas desde esse sentimento do que eu sentia que eu precisava entrar na minha vida, até todas as coisas que foram acontecendo por conta da calma, por conta dessa jornada, todos os encontros, todo o lugar de compreensão, de papel no mundo mesmo, assim, de entendimento de que eu também não estava sozinha experimentando esses efeitos que eu sentia, que todos nós sentimos de formas variadas, em contextos variados, mas a gente sente coisas parecidas, foi ficando claro que ela era minha companheira, assim, sabe? Sim. Eu falo que os ouvintes são companheiros de jornada, mas na verdade a calma é minha grande companheira mesmo, e ela tá sempre aqui, mesmo quando parece que ela não tá, sabe? Tem uma coisa de ser e estar, assim, que em alguns momentos na Jornada da Calma vem essa diferença, né? As pessoas falam muito assim, eu sou ansioso. Você fala, não se rotula. Não é sou, eu estou. Não nega que você está. Tudo bem, você está ansioso. Mas não é para sempre. Mas não é para sempre. Não. Então, mesmo quando eu estou ansiosa, e muitas vezes eu estou ansiosa, mesmo quando eu falo, cadê minha amiga? Ela estava aqui, quem é? Cadê essa companheira, assim, sabe? Pula pro banco da frente. Exato. Vai a ansiedade pro banco de trás. E eu acho que quando eu lembro disso, para mim,
essa ânsia de performance da calma, ela some também. Sim. Que você começou falando isso, Sim, né? Assim, ó, a gente tem uma sim. ansiedade pelo bem-estar agora e parece isso, assim, ó, que se eu não estiver acordando todos os dias às 4 da manhã, perto de quem eu sei que acorda aqui nesse horário, mas se eu não estiver todo dia fazendo isso e comendo de tal jeito e meditando e lendo tal livro e também vendo tal série e aí escrevendo meu textão no Instagram Sim. pra falar sobre isso, não sei o quê, então eu não... quando eu só lembro assim, ó, que é uma amiga que tá do meu lado e que eu posso contar com ela e se eu me perder, eu posso ir atrás de outros encontros para me conectar de novo com ela, para mim tira essa ansiedade, assim, sabe? É só um jeito que eu gosto mais de viver, então eu vivo desse jeito, assim, eu tento viver desse jeito o máximo que eu consigo. Não, eu acho maravilhindo tudo que você falou. E aí, justamente pegando esse gancho do que funciona para você, o que de fato funciona para você hoje em dia, né? De repente, nem é o que funcionava há 6 anos atrás, quando você começou a jornada. O que hoje funciona para você? Eu tenho uma amiga que é médica também, que me falou recentemente sobre adaptação. Gosto dessa palavra. Eu sempre me considerei uma pessoa otimista. Assim, eu vejo o copo meio cheio. Eu tenho esse olhar meio treinado de... Tem beleza no mundo. Tem beleza no mundo. Tem vida no mundo, então mesmo quando tudo tá desmoronando, onde eu acho um céu azul aqui? Só que às vezes os trancos são muito grandes, né? E quando o tranco é muito grande, o otimismo ele falha. Porque eu acho que é a história que a gente lá no passado tinha de pensa positivo. Pensa positivo, pensa positivo, pensa positivo. Cara, o pensar positivo ele vai te levar até um ponto que não vai dar conta. Porque os pensamentos eles vão vir. E aí eles têm todas as características. Eles podem ser positivos, eles podem ser neutros, eles podem ser negativos, eles podem ser trágicos, e a maioria dos trágicos, às vezes, está mais na nossa imaginação do que na realidade. A maioria dos seus problemas nunca irão acontecer. Anota essa, tá? Inclusive, verdade. eu tenho a fonte, porque essa frase não é minha. Tá no livro. Tá no livro, muito bom. Eu acho que é Mark Taiwan. Pode ser, eu não sei, mas pra mim é quase uma... Vou tentar achar aqui, rapidamente. Vamos ver se a gente consegue. Mas não, enquanto a Helena fala, eu procuro. Quando você pensa nisso, né? Então, essa médica, a doutora Regina Chamon, muito querida, ela me trouxe esse conceito da adaptação. Então, em vez de ser otimista, vamos tentar ser mais adaptável? Como eu me adapto nesse momento? Gosto. E é bom, porque aí a hora que você pensa na adaptação, você consegue olhar bem pro circunstancial, assim, ó. O que hoje, pra mim, tá funcionando? E é isso, assim, ó. Hoje, pra mim, eu tomei um banho quente. E aí foi muito bom o banho quente que eu tomei. Essa semana eu fiz um escalda-pés. Falei que eu tô nas águas. Fiz um escalda-pés que uma amiga me trouxe ervas para colocar nesse escalda-pés e eu fiz esse escalda-pés. E foi muito, muito bom. E não é uma técnica, eu nunca fiz um jornada da calma sobre escalda-pés. Mas, de repente, foi isso que aconteceu e eu olhei e falei, nossa, isso daqui me nutre de uma forma... Você fez à noite, antes de dormir? É muito bom. Nossa, foi assim, muito bom. Um presente para mim. É renovador. Só que eu não tinha, entendeu? Na vida, escalda-pés não estava no meu repertório, por exemplo. E ele entrou agora. Por quê? Porque esse momento tá pedindo. Então, quando eu tento me adaptar ao momento que eu tô vivendo... Tá bem aquática, então, hein, Helena? O que eu preciso nesse momento? E aí, eu acho que a gente vai também se conhecendo e se descobrindo e se testando, assim... eu tô num momento agora que a meditação sentada, por exemplo, tá muito difícil. Sentada no chão, pernas cruzadas. No chão, pernas cruzadas, enfim. Você tá fazendo deitada? Fazendo deitada ajuda mais. Ou não tá fazendo, de repente? Não, deitada ajuda mais. Um exercício de caminhada em casa, assim, ó, sem saber que você não vai tropeçar em nada. Não é caminhar na rua só, assim, mas uma caminhada ultra lenta e tal, me ajuda. Isso é mindfulness. Exato. Ou yoga, por exemplo. Ou treino, sei lá,
Puxar um ferrinho. Puxar um ferro, fazer uma musculação, isso é bom. Tudo isso... Tô vendo você firme vê, né? e forte. Tô orgulhosa, viu? Muito bom, não é? Muito. Tem me feito muito bem. E tá aumentando carga? Sim. Não é pra brincar na musculação. Não, minha personal não deixa. Mas é isso, assim, são coisas que eu sempre fiz, mas agora estão ganhando um outro ponto. Sim. A respiração é um guia constante sempre, sim. Eu percebo pela minha respiração quando eu tô alterada e é a primeira coisa que eu tento. Deixa eu respirar aqui. Que bom que é perceber, né? Que bom que é perceber que tá desajustado. Quando a respiração começa esquisita, tem gente que passa o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, não percebe que tá respirando de qualquer jeito. É importante perceber, e porque aí a hora que você percebe, você tem alguma coisa que você pode fazer, nem que seja só, eu tô observando e vou deixar isso aqui acontecer. Então, eu rezo, e para mim isso também é uma âncora que acalma. Eu tento olhar as coisas às vezes com mais perspectiva, quando eu percebo isso, que quando eu tô nervosa, quando eu tô com medo, eu tô olhando bem no micro, assim, e tô dando um significado para aquilo que tá ganhando uma proporção que eu não tô conseguindo lidar. Mas sabe lembrar que o mundo é grande, deixa o mundo girar, entendeu? Fazer esse zoom out. São coisas que eu tenho me adaptado a cada um dos momentos, entendendo o que cada momento pede, o que eu posso fazer. E acho que todo mundo que está ouvindo a gente também pode fazer isso, né? Assim, deixa eu tentar entender agora qual que é o momento que eu estou vivendo e como eu me adapto melhor a esse momento. Eu gostei que você trouxe alguns exemplos de práticas que você faz e que não são instagramáveis, né? Que não são da moda e que você nem conhecia antes e que nem praticava. Então, assim, coisas muito simples que você faz dentro da sua casa, né? Que o escalda-pés não precisa ter o ofurô de escalda-pés, faz lá numa baciazinha, né? Não sei se é o seu caso, mas foi isso que mesmo. pode ser feito, né? Mas sabe que isso da comunicação eu também tenho sentido, inclusive a minha relação com o Instagram, por exemplo, porque eu ando bem mais quieta, assim, acho que eu desisti de comprar um pouco a pilha, assim, né? Eu acho que as coisas têm que... as mensagens têm que chegar e o meu papel é comunicar, então eu vou estar onde as mensagens precisarem estar. Mas eu tinha uma ansiedade, assim, né? Que eu acho que o algoritmo impõe, assim. Tem que fazer isso, tem que... E eu falei, não tem que nada. Então eu tô bem Ninguém tem que nada. Você adora aquele copinho, né? Exato. Que eu sei onde é. eu tenho ficado mais quieta, assim. Até o dia que eu fui fazer o escalda-pés, eu fiquei um pouco assim, que vontade de postar uma foto. E aí eu falei, eu tirei uma foto pra mim. Foi um momento bonito, assim, que eu tirei e eu falei, não quero dividir esse momento. Agora eu tô contando sobre ele, mas aquela imagem, ela é minha. Sim. Aquilo foi importante pra mim naquele momento e ser também de uma forma mais íntima. Mas ao mesmo tempo isso, assim, recentemente, num final de semana, passei um batom vermelho, porque... era isso, então vamos encarar essa vida de batom vermelho aqui para ver o que estava acontecendo. E eu fui fazer isso, uma pequena coleção de alegrias que recentemente estavam acontecendo. E eram alegrias bem simples, assim, né? Tipo, comer um omelete na padaria, no dia que você nem conseguiu almoçar, você já está quase no horário de jantar. Mas, pô, que bom que é. Que bom que é poder confiar. Não saber como as coisas vão ser, mas confiar que as coisas podem mudar, que as coisas podem melhorar. E eu tive tantas interações tão legais ali naquela sequência que eu falei, também tem seu valor, entendeu? Então, também é isso, não demonizar os instrumentos. Eu acho que é mais isso, como a gente usa cada uma das coisas e, de novo, ir sentindo e se adaptando. E é tão bom, né, essa liberdade de fazer quando se está afim, apesar de sermos comunicadoras. Então, a gente tem uma responsabilidade, tem um papel, né? Eu me vejo muito na sua fala, mas, assim, também tenho filhos... pequenos, adolescentes, e que se eu paro para fazer algo naquele momento que eu estou com eles, eu estou atrapalhando o momento com eles. Então, assim, eu preciso saber muito preservar também. Justamente o que eu vendo nas redes sociais, né? Então, vira e mexe final de semana, eu desapareço. E aí o algoritmo sabe o que faz? Me coloca lá em cima. Eu falo, gente,
É muito... Quanto mais eu trabalho, às vezes mais baixo Sim. fica a entrega. E aí, quando menos eu trabalho... Tem Então, um assim, que aprendizado bom, né? aí também, né? Eu acho que o Instagram, ele... Bom, falei nome de rede social, mas tudo bem. Eu acho que o Instagram também tá na jornada da calma. Acho que ele tá... Que ele esteja, que Acho que ele tá aprendendo, viu? todo mundo precisa. É. Olha, vamos caminhando para o nosso final. A gente tá aqui quase 1 hora já de episódio. E aí, eu separei um joguinho, tá? Algo lúdico pra gente trazer pro nosso público. Tá. Então, se pra você é calma ou cilada. Tá. Então, vamos lá. Eu não deixei a Helena ver antes, eu falei, vai ser surpresa. Segredo. Ok, vamos lá. Então, vamos lá. Jogo rápido. Eu vou falar e aí você me diz se pra você o que eu vou falar traz calma ou gera ansiedade. Tá. Tá bom? Banho de gelo. Peraí. Sem julgamento, tá, gente? Isso é para a Helena, na percepção da Helena. Pode ser que eu tenha uma outra visão e você outra. A gente não tá julgando a técnica. É Tá pra bom. Helena o que vem. Tá. De bate pronto. Banho de gelo. Nunca fiz. Mas eu vou fazer o paralelo com a cachoeira. Uma cachoeira gelada me acalma. Então, acho que pode ser calma. Boa. Notificações de meditação às 6 da manhã. Ai, ansiedade. Pra mim não dá. Yoga com música eletrônica. Ai, ansiedade também, não gosto. E yoga quente, sala quente. Amo. Ama. Calma. Agenda cheia de rituais. Gosto. Calma. Jejum de dopamina. Ai, que é o tipo de coisa que eu tenho que fazer e não dou conta tanto. Então me gera uma ansiedade, quase uma culpa, assim, de ai, precisava. Entendo. Silêncio total. Calma. Muito bem. Olha aí, gente. Essa é Helena Galante aqui no Mindfulcast. Muito bom, muito bom. Poderia ficar aqui mais muito tempo com você. Olha, óbvio que eu saí do roteiro, porque assim, não tem como, né? Sim, que é bom. A gente entrou num flow aqui que foi lindo, amei. Foi muito gostoso. E tem uma última questão aqui, Helena, que também é uma surpresinha. Se a Helena de 2035 voltasse para conversar com a gente agora, o que ela diria sobre a busca por calma hoje? Daqui 10 anos. Daqui 10 anos você vai estar quase na minha idade. Não, mentira, já vai ter passado um pouco. Eu acho que ela me diria que tudo bem sonhar. Que tudo bem fazer planos. Que tudo bem confiar que as coisas vão ficar bem. Tudo bem se entregar às experiências e não ser rígida, talvez, na percepção do que é a calma. Que ela vai aparecer de muitas maneiras e de muitas formas. Que a calma é uma amiga que ela pode contar, que eu posso contar. Mas essa Helena de 2035 conversando comigo, eu acho que ela me lembraria disso. Tô com vontade de encontrar ela logo. Mas com calma. Tem muito tempo até lá e que todos os passos desse caminho sejam bonitos, bem acompanhados e inspirados. Eu acho que como foi esse momento agora. Obrigada. Helena, que lindo. Muito obrigada a você, muito generosa. Um papo sempre delicioso. A gente já estivemos em outras oportunidades juntas e sempre um encontro muito gostoso. Lembro sempre de você com muito carinho por uma outra questão também. Primeira matéria que eu tive, assim, foi na coluna Tal Felicidade. Lá atrás, em 2022, eu acho. Dezembro de 22. Eu ia chutar 21, mas talvez 22. Eu acho que foi dezembro de 22. Foi dezembro de 22. Agora me veio. Sim. Então, assim... E eu falei sobre a... Qual era o título? Essa Tal Felicidade. A felicidade é uma escolha. Esse era o título. Olha da lá. coluna. A felicidade é uma escolha. Eu tenho até hoje no link da minha bio. Quem quiser ler, inclusive. Boa. A felicidade é uma escolha. Olha aí,
Que conexão, hein? As coisas entram no lugar. É. Muito mais. Além Que do que a gente pode coisa, compreender, as menina coisas do se céu. encaixam. Que coisa, muito legal. Então, assim, de todo o meu coração, muito obrigada por esse presente que você está dando aqui para a audiência do Mindfulcast. Tenho certeza que vai ajudar muita gente a se conectar, a se perceber, a se libertar, né, de tantas constrições, de tantas dúvidas, ou mesmo caixinhas que a gente se coloca, sabe-se lá Deus por quê, mas as coisas vão se encaminhando, né? E vão entrando nos eixos. E então, muito, muito, muito obrigada. Obrigada, mesmo. Ana. Obrigada mesmo pela conversa e parabéns. É muito, muito legal o seu programa, muito legal o livro. Acho que você divide as coisas com muita generosidade também, com todo mundo que te acompanha. E é só um presente estar aqui. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente também. Ai, eu preciso ler, né? Porque eu falei que eu ia procurar a frase, eu não achei aquela frase, mas achei uma outra. Aquela tá aqui, mas eu achei uma outra, que é de Sêneca. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Não conecta com o que a gente estava falando? Exatamente. É de Sêneca essa frase, então... Que a gente possa ficar mais na realidade do que nas imaginações. Não é? A maioria dos seus problemas nunca irão acontecer. Amor, entende isso. E eu falo isso em voz alta pra mim também. A gente escuta junto, exato. A gente se escuta junto, Muito bom, Helena. Obrigada. Olha, quero que você, por favor, feche, deixando aqui um recadinho nessa câmera, onde as pessoas te encontram, como vem o seu trabalho. Bom, vamos lá então, obrigada. Eu estou presente nas redes sociais, a Helena Galante, sempre, às vezes mais quieta, às vezes mais ativa, falando mais, mas convido também todo mundo que está a ouvir Jornada da Calma, é um podcast que está no Spotify, está em todas as plataformas de áudio, no YouTube também. E acompanhar o trabalho de todas as revistas que hoje eu tenho o prazer de comandar, que é a revista Cláudia, a revista Boa Forma, a revista Bravo, que acho que são formas também de compartilhar isso tudo que a gente está falando aqui, que às vezes parece meio intangível. Quando a gente vai para o jornalismo, você começa a ver exemplos, assim, exemplos de grandes mulheres, de grandes pessoas, de grandes artistas, que no final estão trabalhando também para a gente construir esse mundo que é diferente, que talvez mais calmo, mais bem-estar, sem tanta hack e propaganda, mas com mais consistência, de verdade, assim. Muito legal. Muito mais consistência, profundidade e realismo, né? Isso. Realidade. Exato. Pessoas de verdade, carne e osso, que estão ali na dor e na alegria, na calma e na ansiedade, tudo junto. É isso. E assim, gente, olha, eu te agradeço imensamente por você estar aqui nesse recorte com a gente. E quero deixar um recadinho de que nem toda ferramenta de bem-estar é para você. E tá tudo bem. Então, respira. Tá bom? Respiração, sim, é para todo mundo, viu? Você pode se apropriar. Eu falo que é o superpoder. Você pode se apropriar dessa sua super ferramenta que nasceu com você e vai te acompanhar até o último suspiro. Um beijo enorme. Helena, de novo, namastê. Ana. Namastê, obrigada. Um beijo enorme. Beijo, gente. Né?